Muito bom, voltamos aqui. Então vamos lá, 5 dicas. Aí eu vou ler, porque são dicas que dá pra gente se espelhar aí no mundo artístico para o mundo corporativo. Você comenta, você faz sua observação e eu completo. Primeira dica, saiba o local que será o show, em que será realizado o show. Planejamento de equipe e deslocamento. Tudo isso faz parte, né? Não adianta você saber aonde você vai entrar, aonde você vai montar o teu show. Se você não souber disso, você não consegue planejar a tua equipe, a tua estrutura, o deslocamento e etc. Saiba o local que será o show, isso eu acho que é muito importante. Principalmente para você ver como você vai chegar ali naquele palco. Às vezes as carretas encostam no palco, você descarrega tudo dentro do palco, a carreta vai embora. Tem lugar que não. Tem lugar que você precisa de um palco de 7 metros de altura, você chega lá na hora, não tem 7 metros, tem 6, e a sua estrutura tem 6. Então, como que você põe, né? Então, a partir de quando você sabe que a gente fala que é a VT, né? Quando a gente faz a VT, que é a visita técnica, isso a gente já consegue prever, assim, tudo direitinho. Aí você fala, não vou conseguir montar com 6. Aí você liga na empresa e fala, ó, vamos montar com 5,5, beleza? Aí já sai esse equipamento pensando na estrutura de 5,5. Isso facilita bastante. Energia. Hoje, na época, a gente tinha os motores, saía tudo com 220. Aí, se você chegava a lugar, não tinha, era tudo 380. Então, até você abrir os motores das talhas elétricas e mudar, era um porre, demorava para burro. Então, quando fazia a VT, chegava lá, qual é a energia? Ah, a geradora, 220, é 220. Não, 380, 380. Fulano, já muda para 380, que vai ser 380 aqui. E na outra cidade vai ser 220. Então, depois que terminava o show, os moleques já viravam tudo isso para você não perder tempo, né? Senão você começa a perder muito tempo, cara. Dependendo da estrutura, você não almoça, não sai para almoçar, não sai para Você perde ficar tempo de bebendo. outras coisas, né? É legal essa É, dica, porque no mundo corporativo tem um planejamento estratégico. E tem um planejamento dentro do negócio que você está atuando. Então, às vezes, tem uma empresa que está num mercado, por exemplo, varejo, loja física, e ela quer ir para a loja digital. É outro ambiente. Se ela não sabe qual é esse ambiente do digital, ela não consegue planejar nada. E aí ela tem que resolver tudo de última hora. Então, olhando de fora também, né? Parece ser tudo muito simples, né? Ah, vender na loja física e na loja digital é venda igual, varejo. Não é. São ambientes diferentes. Se o dono não prepara, não planeja, não analisa todo esse detalhe, cara, ele vai ficar um bom tempo corrigindo, corrigindo, corrigindo e corre o risco de não abrir a loja, de não fazer o show, de não dar o lançamento no dia que está programado. acho que é que nem comprar uma máquina, você tem uma. É que nem você comprar uma cama e quer colocar no quarto de 2 por 2. O cara quer comprar uma máquina, mas a empresa dele não cabe aquela máquina. O cara quer montar uma estrutura digital, ele tem que ser, como ele vai armazenar isso, como que ele faz. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você chega, você sabe onde é o show, você sabe por onde o artista vai entrar, você já antecipa algumas coisas até para a equipe de segurança. Ó, vamos ter problema, aqui tem problema assim. Quando você está muito, dependendo de onde se não é muito longe, às vezes você leva até um cara da segurança com você. Tinha muitas vezes que eu ia com um amigo meu, ele já olhava tudo e falava. Ele me chamava de Zangão na época, ele falava que eu era muito bravo. Ele falava: Ô Zangão, vamos ter problema aqui, vamos ter problema aqui. Ele deve estar escutando isso e dando risada, né? Já foi para outro mundo, coitado, mas era uma figuraça. Muito bom. Mas isso é bem importante. Você sabe o local do show, você sabe quantas pessoas você precisa. Normalmente, é que a gente já tinha isso. Equipe de luz tem 5, equipe de som tem 5, cenário tem 5, isso é o suficiente para a gente trabalhar, beleza. Então vai todo mundo no ônibus, entra. Mas é que tem toda uma burocracia, vai para o ônibus, mas
para você ir nesse ônibus, você precisa ter teu RG, você precisa ter toda uma documentação que a empresa de transporte tem que fazer por aquelas pessoas que estão lá dentro. Então, quando muda coisa de última hora, assim, às vezes a gente se arrisca e não e dá problema. Dá problema. Dá problema. Aí liga com Dependendo os dependendo de quem você pega, do policial que você pega, o cara te prende o ônibus, como já aconteceu uma vez com a gente. Na Bahia, prendeu o ônibus, teve que esperar, veio outro ônibus de São Paulo para documentação, enfim. atrapalha tudo, Então a né? gente já tinha uma equipe muito certa, todos os nomes, tudo. Quando ia mudar, as empresas já sabiam que eles precisavam me passar com uma certa antecedência que fulano não ia em tal show, para a gente não ter problema. E isso liga com a segunda dica, porque ó, o ideal é iniciar com os recursos que você tem. Né? É como você contou ali, né? De pequenininho para grande. Usa os recursos que você tem e monta uma estratégia com terceiros. É o que você acabou de falar. Quer dizer, o terceiro não está respirando o teu ar. Você tem que combinar a regra do jogo com ele, né? Cara, graças a Deus, assim, porque o que acontecia antes? Hoje eu acredito que todo mundo deva levar a sua estrutura. Mas antes, quando a gente começou com banda, você mandava o rider do que você precisava para a empresa X, e a empresa X falava, ah, beleza, eu tenho tudo. Quando você chegava na cidade para fazer o show, não tinha. E aí você fala, pô, eu tô aqui em São Paulo, vou para Cuiabá. Chego lá, eu não vou voltar, você acaba fazendo um show. Então, a tua expectativa de que ia ter aquele material, e você chega lá não tem, fala, você fica bravo, você briga, você discute, mas você acaba fazendo por causa da distância que você está. Não que não daria para fazer, daria, mas não é com a qualidade que a gente queria. Então a gente passou a levar todo o backline, toda a banda, todo o equipamento de banda, a mesa da banda, dos artistas, a gente levava. E fazia com o que tinha na estrada, do local. Aí começou a ter problema, porque o som que estava do local, que vai para o público, não era tão bom. Então, Ou esse não era liga com a terceira tão dica que você está falando. bom. Então a gente começou. Aí quando a gente foi ver, cara, tinha a Gabi Som que levava o som, mandava os meninos, mandava. A gente chegou a fazer som, tinha um show que era surround. No estádio, até 30 mil pessoas, ele mandava e a gente fazia surround. Então, assim, loucura, loucura, loucura. A gente fez muita loucura, mas muita loucura que deu resultado. Eu acho que hoje tem muita gente dos artistas mais antigos, que olham um pouco para trás e vê também muita coisa que a gente fazia. Não só a gente, como, sei lá, na minha época era Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, essa turma que também foi crescendo. Hoje, 50 anos de carreira, né? Já É, começa a ficar vovozinho e tal. é. Mas que também foi crescendo porque viam coisas que a gente conseguia fazer. E a gente tentava trazer tudo que era inovador para dentro da nossa estrutura de show, tudo. Trazer uma Então, aí começou a singularidade, viajar. né? Traz uma É, singularidade, né? Tem muito essa inovação, ela era para atender uma expectativa do público, né? Que no caso é o cliente, né? É o cara que está indo lá consumir o show, né? É surpreender teve, ele, né? Você tá ali dentro e passar um momento único, né? teve um show, alguns shows que nós fizemos que eu lembro que eu cheguei para fazer a visita, era um próximo aqui de Campinas. E eu cheguei lá, a estrutura de PA não dava para mudar, não dava para fazer. E aí a gente tinha contrato com a empresa de som, que tinha que ser o som, que tinha que ser aquela luz. E não tinha jeito de tirar. Tá, não tem jeito de tirar? Não tem. Ah, meu amigo, liguei no Carvalhão, falei, preciso de 2 guindastes de tanto por tanto, faça isso, isso e isso. Tá bom, Dix. Mandou, chegou lá, 2 guindastes. Cara. Os caras botaram por cima do pé do cara 2 linguicinhas assim, de som. O público, na hora que chegou lá, ninguém acreditava. Nem o pessoal da própria organização do local.
Eu falei, cara, eu preciso disso. Eu não estou brincando. Esse som, eu não vou fazer vocês tirarem nada. Mas eu preciso fazer isso. Ah, então, Dixon, você se vira com isso daí? Eu não preciso te dar nada. Que muitas vezes a preocupação é o gasto que o cara vai ter. Né? E eu tinha uma preocupação, nós tínhamos uma preocupação com a qualidade que a gente ia apresentar e os contratos que a gente tinha com as empresas. Cara, já fizemos umas loucuras. Assim, então, e esse ponto, você faz a loucura dentro da quarta dica. Assim, é legal a loucura, mas você tem que manter a segurança. Segurança do lugar, das pessoas, do público, da equipe, dos terceiros, né? Lidar com essa expectativa e ansiedade para você não fazer algo que coloque em risco, né? Em risco eminente, né? Que você prejudique, né? O espetáculo. Então tem que ser um trabalho bem consciente. Sempre nessa vibe. Guindaste foi, subiu os bração, patou o cabo de aço por lá, subiu tudo tranquilo, sem machucar ninguém. Sem ter... Uma dica, Dixon, porque aí agora eu quero que você finalize aí dando essa dica, porque a gente olha o show, é um momento, né? É uma janela de tempo. Mas essa janela de tempo acontece em vários momentos, né? Então tem toda a preparação, tem a montagem, para ficar tudo perfeito, como se aquilo fosse ficar eternamente montado. Depois termina o show, você tem que desmontar, você tem que fazer a avaliação daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, o que tem que ser melhorado, o que não pode acontecer, e aí você parte para deslocar toda a equipe, deslocar todo o equipamento para outro lugar e começar de novo. Isso aí era uma coisa que... Nós tínhamos uma coisa de bom, assim, bom... Nós não fazíamos, né, show só final de semana, sexta, sábado, domingo. E aí nós tínhamos essa estrutura que se montava essa estrutura, tinha um tempo, fazia o show, fazia tudo, e para a próxima cidade, nós só fazíamos o show com uma determinada quilometragem, uma distância. Se fosse fazer uma distância maior do que aquela que eu conseguia ter o horário para mim chegar com a equipe, aí era feita uma duplicação de equipamento. A gente dobrava o equipamento, então eu ia, sei lá, para São Paulo, fazia um show, o outro show era Porto Alegre, não ia dar tempo de chegar com desmontagem e tudo. E aí a gente duplicava esse material todo para ir para lá. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente viajava de ônibus. A gente até preferia viajar de ônibus, porque você conseguia dormir. Descansava, né? Porque você vai... avião. Aí até você chegar, pega, embarcar tudo. Puta, cara, você demorava muito mais tempo do que... Tem gente que prefere. A gente caía dentro do ônibus, e aí tinha um ônibus confortável também. Então... Mas essa coisa de tempo, a gente também tinha muita briga. Muito bom. Para não chegar fazer um show num local e chegar no outro muito atrasado e ter que atrasar muito para público. Não dá para brincar muito com isso, não. E a vida corporativa é assim, né? Você tem aquele momento para fazer o seu melhor, para dar o teu show, independente do que vai acontecer. Lições aprendidas, o que deu certo é errado, melhora, corrija. E tem uma frase da Ana Paula Simões, que a gente adotou ela, que fala assim, ó, quando tá difícil, não desista, descanse. Então, muitas vezes o negócio tá difícil, cara, não dá para desistir ou não desista, dá uma descansada. E aí você falou uma coisa inteligente, né? Usar no processo esses descansos para que você não emende uma ação na outra, né? Então, olha que legal, né? De uma forma inteligente, colocar um descanso dentro do deslocamento para você falar, putz, que legal, né? Eu tô tranquilo aqui, vou levar 12 horas, mas eu vou dormir durante essas 12 horas do que eu ficar 3 horas no avião. A gente batia um papo, sentava, batia um papo, às vezes colocava uma cerveja lá dentro, vamos tomar uma cerveja, vamos. E batia um papo com aconteceu isso, deu esse problema.
quando eu chegava no escritório, na segunda-feira, por exemplo, eu relatava todo o problema que a gente teve, problema que tinha no local. Ah, aquele local a gente teve um problema assim, a empresa que tentou fazer alguma coisa era essa, para que no ano seguinte a gente tentasse evitar esse tipo de problema, né? Acontecesse de novo, Mas né? quando você está num show, sai de um show e vai para outro e está descansado, mesmo que você tenha dormido no ônibus, se você está descansado, você trabalha de jeito diferente, cara. Total.